Fala pessoal, vou mostrar para vocês aqui algumas configurações que eu criei durante todo esse tempo que eu venho operando no mercado financeiro. Bom, eu criei algumas regras, né, algumas variáveis que eu utilizo para operar para operar day trade, o mini índice, né? Então as principais variáveis que eu utilizo são a taxa de juros futuro. Nós utilizamos o IBOV também, o movimento do IBOV. Utilizamos o movimento da cotação dos bancos Itaú, Bradesco, a cotação das ações desses bancos para operar, para entender o sentido do mini índice, entendeu? Então eu criei algumas regras de coloração baseada nessas variáveis, baseado na taxa de juros, baseado no movimento do IBOV, baseado também no movimento desses bancos do Itaú, principalmente do Bradesco. Tá, nós temos aqui algumas regras de coloração. Essa regra de coloração que eu criei aqui, que está nessa média, é a regra de coloração que mostra o movimento do Itaú quando as ações estão abertas ali. Ele vai detectar o movimento do Itaú. Se o Itaú estiver caindo, vai ficar vermelho. Se o Itaú estiver subindo, vai ficar verde. Se estiver lateral, vai ficar branco. Então, a gente pode ver aqui quanto o movimento do Itaú interfere nas cotações, no direcionamento, na verdade, do mini índice. Esse aqui é o movimento da última sexta-feira, né? Hoje é sábado, tá? No dia de ontem, no caso. Você vê quando o Itaú vem para baixo, o mercado vem. Quando o Itaú começa a ficar verde, o mercado vai para cima. Quando começa a ficar vermelho, o mercado lateraliza aqui. E aqui, no final do dia, as ações já tinham fechado, já ficou vermelho ali. Tá? Vamos pegar o dia de quinta-feira. Dia de quinta-feira, aqui a gente tem às 10h10, abertura das ações ali. O Itaú vai para cima, a gente tem um movimento de força compradora aqui no mini índice. O Itaú fica lateral e o mercado vem para baixo. Tá? Então aqui nós temos uma outra força sendo exercida aqui quando o Itaú não tá fazendo a força dele no movimento. E aqui nós temos o movimento do Itaú vindo para baixo, forçando o mercado para baixo. Aqui nós temos o Itaú vindo para cima, ficando verde aqui, e o mercado dá uma respirada para cima, e assim sucessivamente. Tá? Então essa regra de coloração mostra o movimento do Itaú. Aqui embaixo eu tenho o RSI tem mais outras regras de coloração que eu coloquei aqui no RSI. A gente tem aqui na média que está no RSI, eu tenho essa regra de coloração que mostra a taxa de juros futuro. Então quando essa média que está aqui no RSI, ela está azul, a taxa de juros futuro está para cima. Quando a média está vermelha, a taxa de juros está para baixo. Então aqui eu utilizo para operar o mini índice ali na abertura, quando a gente não tem o movimento, o mercado aberto das ações, o mercado do IBOV, então a gente vai ter a taxa de juros influenciando o mini índice nesse momento aqui, antes da abertura das ações. Então o direcional do mercado vai depender em grande parte ali pelo movimento da taxa de juros na abertura do pregão. Se a taxa de juros vir para cima, aqui nesse caso aqui, a taxa de juros estava para cima, o mercado foi para cima na abertura do mercado ali. Vamos aqui mais um dia para trás para a gente ver a abertura, como é que tá. Aqui nós temos mais um dia, aqui a abertura do mercado, 9 horas, 9h08. A gente tem aqui a taxa de juros não fazendo nenhum movimento, não exercendo nenhuma força. E aqui a gente tem um sinal de força vendedora, taxa de juros, força compradora. Então aqui a gente tinha uma taxa de juros lateralizada, congestionada, né? E aqui a gente tem força compradora, que jogou o mercado um pouquinho para cima, a taxa de juros. Depois a gente tem os juros vendendo, e exerce força vendedora aqui. E depois a gente tem força compradora entrando um pouquinho aqui e joga o preço um pouco para cima. Então, antes da abertura do mercado, o direcional eu procuro me orientar pelo movimento da taxa de juros para poder entender qual tipo de entrada que eu vou fazer uma venda, fazer uma compra. Aqui nós temos aqui a abertura do mercado às 9 horas, aqui a taxa de juros está neutra, está branca, né? Aqui a gente tem força compradora na taxa de juros, mas ainda não exerceu força ainda no mini índice. E aqui a gente tem o mini índice vindo para baixo um pouco, ele força um pouquinho para baixo,
E aí a gente tem força compradora entrando, a taxa de juros a 9,5 aqui, 9,28. A gente tem essa força, esse candle de força compradora. E o mercado toma direcional para cima. E aí depois a gente tem a abertura das ações. E o mercado continua para cima. Tá, então, aqui também no RSI eu coloquei uma regra de coloração, que essa regra de coloração vai mostrar o movimento do Ibov. Se o Ibov estiver para cima, vai ficar azul. Se o Ibov estiver para baixo, vai ficar laranja ou amarelo aqui, né, dependendo da sua tela aí. Tá, então aqui, vamos esperar aqui às 10 horas. 10 horas, o Ibov abriu para cima, o RSI está todo azul aqui, o mercado foi para cima. Aqui a gente tem aqui o Ibov vindo para baixo às 10h56, a gente tem força vendedora entrando aqui no índice e dá uma realizada aqui no lucro. Depois a gente tem taxa de juros entrando forte compradora e nós temos o Ibov vindo novamente para compra. E aí o mercado volta para cima. Tá? Então nós temos regra de coloração para o Ibov, regra de coloração para a taxa de juros e regra de coloração também para o movimento do Itaú. Então aqui, lembrando que essa média é o movimento do Itaú, Itaú caindo, o mercado veio para baixo, Itaú subindo, o mercado foi para cima, Ibov acompanhando, taxa de juros acompanhando, quando ele vem para baixo, aqui a gente tem a taxa de juros indo para baixo, a gente tem o Ibov aqui também às 10 horas continuando o movimento, na abertura ali para baixo, Ibov ainda para baixo e o mercado continua vindo para baixo. Então, basicamente, esse é o setup. Aqui a gente tem o TR-histograma para ver qual o momento que a gente vai entrar, quando a gente sentir e olhar aqui que a gente tem agressão a favor das nossas regras de coração, a gente vai entrar na operação. Então, basicamente, seriam essas regras de coloração que eu utilizo. Esse é o meu setup. Tá? Então, a gente tem... aqui eu tenho as VWAPs, tá? Esse aí eu estou analisando, eu estou estudando, tá? Mas o pessoal conhece a VWAP, sabe como utilizar. A gente tem a VWAP diária e a VWAP semanal. Depois vocês coloquem também, dá uma estudada como é que funciona a VWAP. A VWAP semanal funcionou aqui como uma resistência, né? E a VWAP diária, assim que ele vem para baixo da VWAP diária, temos o Ibov para baixo, a taxa de juros para baixo e o Itaú para baixo. Então, não teria por que o mercado subir aqui, então era venda com convicção. Tá? Então, basicamente, esse é o meu setup.